Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 178 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente está de volta aí para o primeiro episódio do ano de 2026, com as novidades da última semana aqui no Supremo Tribunal Federal. No episódio de hoje, a gente fala do avanço no julgamento sobre o uso de redes sociais por magistrados, da análise da possibilidade de condenação do Ministério Público ao pagamento de custas processuais, da decisão sobre o critério de desempate para promoção por antiguidade na magistratura do Tocantins e da manutenção do aumento de pena para crimes contra a honra do servidor público. Além disso, também tem a liminar que suspende os chamados penduricalhos no serviço público. Quem vai comentar sobre esse começo de ano aqui do Supremo comigo é o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio TV Justiça, e junto com a Mari e o Mauro vou comentar para vocês a semana no Supremo. Sou Mauro Borlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Hanna e a Mari então a contar como foi essa semana e, enfim, o ano que se inicia aqui, 2026, né, Mari? Vamos lá, antes da gente começar, eu queria lembrar que vocês, né, que acompanham a gente, podem participar aqui do programa, né, enviando perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail podcast@stf.jus.br, porque a opinião de vocês é super importante para a gente quer ter essa participação, né, do público. A gente já divulgava esse e-mail para quem escuta o podcast até o finalzinho, né, e a gente já lia algumas mensagens, mas agora a gente também está querendo trazer para cá e fazer uma troca com vocês. Então, quem tiver interesse pode mandar seu e-mail aqui para o nosso podcast. Vai ser muito legal, boa. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco da sessão de abertura, né, do ano judiciário, que foi no dia 2 de fevereiro. É uma sessão solene que acontece todos os anos, né, no primeiro dia útil de fevereiro, ao fim do recesso, e é quando o tribunal retoma as sessões plenárias e os trabalhos, vamos dizer assim, que regulares da casa, né? Isso, Mari. É sempre uma sessão, como você falou, é tradicional, é solene, não é jurisdicional, e sempre muito importante porque reúne, né, normalmente a presença de representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? E a gente sempre tenta destacar essa união, né? A harmonia entre os poderes tão importantes numa democracia. E aí todo ano representado, esse ano, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, PGR, OAB, DPU, né, todos na mesa. Então, assim, os representantes dos três poderes ali presentes, né, demonstrando, assim, a democracia brasileira continua forte, vigorosa, né, então, assim, existe a abertura do ano legislativo, né, também lá no Congresso, o ministro Edson Fachin esteve representando o Judiciário, então sempre um momento muito importante, né, Hanna? Exatamente. Eu sempre que observo, desde quando eu entrei na graduação, eu vejo materializado nas sessões solenes, com a unidade de representação de todos os poderes, a frase que cunhou essa separação dos três poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si. Né? Lá da teoria de Montesquieu, que quem estuda direito penal, direito no geral, sabe sobre isso, né? Então ali você percebe que eles estão unidos em um propósito, ou seja, na estabilidade do Estado democrático de direito, cada um dentro das suas funções, representando o seu próprio exercício legislativo, executivo e judiciário. Então é uma sessão sempre muito interessante, ouvir os discursos, quais são as metas, parâmetros, as bases de cada um desses entes, desses poderes da nossa federação. Então é sempre uma sessão muito interessante de acompanhar. E o ministro Fachin, no discurso, Mari, colocou aí como uma proposta dele para esse ano, né, para a gestão dele, a questão do código de ética, o código de conduta, né? Ele mencionou muito esse tema durante o discurso, inclusive já dizendo que a ministra Carmen Lúcia, né, que é a nossa vice-decana, segunda mais antiga atualmente no tribunal, vai relatar, vamos dizer assim, vai coordenar aí o trabalho, né, de desenvolvimento desse código de conduta, que é uma proposta dele realmente para a gestão, né, Hanna? É uma proposta, esse código de conduta, o ministro Edson Fachin já trouxe que existe em outros países, nos quais a gente pode se inspirar para elaborar o nosso. Né? Claro que a gente tem particularidades específicas do país, do judiciário brasileiro, que tem uma organização única, então é realmente uma proposta que vem agregar para a transparência, publicidade da atuação dos magistrados e uma marca, como disse o ministro Fachin, da sua gestão. Então, a gente pode esperar aí que nos próximos anos, quem sabe esse ano, a gente possa ter esse código de conduta para os juízes,
A gente não sabe se ele vai apresentar para os ministros do Supremo ou para toda a magistratura, né? Mas com certeza vai ser um código que vai contribuir para a transparência e publicidade do judiciário brasileiro. Isso, e aqui a gente vai acompanhar, né? O que acontecer no desenvolvimento aí desse tema, a gente vai estar sempre acompanhando aqui durante o ano. Então vamos lá. Na primeira sessão plenária mesmo, né, do ano de 2026, que aconteceu na quarta-feira, dia 4, o Supremo retomou o julgamento de 2 ações que discutem os parâmetros de conduta estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para a atuação de magistrados nas redes sociais. A norma ela tem aí, entre outras disposições, ela veda manifestações em redes sociais que evidenciem atuação político-partidária por magistrados e recomenda cautela ao seguir perfis ou compartilhar conteúdos cuja veracidade não seja confirmada. Isso entre outras recomendações, né? É isso. Desculpa. Esse julgamento ele veio do plenário virtual, né, Maura? Ele passou para o plenário físico por pedido do ministro Nunes Marques. Isso. Aqui, no caso, as autoras são 2 ações diretas, como você comentou. As autoras são a Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação de Juízes Federais, a AMB e a JUF, contestando, então, dispositivos dessa resolução do CNJ que trata da conduta dos magistrados nas redes sociais. E aí a gente já traz um primeiro ponto muito importante. Isso não tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é o Código de Ética ou Código de Conduta. Né, Hanna? Aqui é bem diferente. Aqui são coisas diferentes. Como o magistrado se porta nas redes sociais. Nas redes sociais. E o que é mais interessante para fazer essa diferença é que esse julgamento ele está tratando da imparcialidade do decoro dos juízes nas redes sociais. Né? Então, é preservar a autonomia, a independência dos juízes, mas também a sua imparcialidade. Não tem nada sobre censura, vedação ao exercício livre da liberdade de expressão dos magistrados, não, ao contrário, vem reforçar que a magistratura deve ser imparcial e assim, conforme a resolução do CNJ, a LOMAN, a Lei Orgânica, né, de Organização da Magistratura Nacional e a Constituição, lá no artigo 93, traz de imposição para os juízes. Né? Então, não é nada novo, como a gente viu discutido no plenário, não traz hipóteses novas, mas traz recomendações a partir de uma resolução do CNJ, que é o próprio documento para isso, falando que os juízes devem se comportar de tal forma a garantir o seu decoro e imparcialidade. Aí os pontos, a Mari comentou no começo, então eu vou só dar uma, destrinchar aqui. Entre outros pontos, ela proíbe manifestações político-partidárias, que os juízes comentem sobre casos que estão em andamento, que estão em julgamento, manifestações de ódio, manifestações homofóbicas, racistas, misóginas, intolerância religiosa, proíbe os juízes de fazerem autopromoção com interesse comercial, proíbe de receber patrocínio para se manifestar e de associar a sua imagem a marcas comerciais. A resolução, Mari, basicamente é isso. Tá? Ela trata desses pontos e foi isso que foi discutido, que está sendo discutido, porque o julgamento continua. E aí, então, o ministro Alexandre fala o que você estava comentando, né? Isso está na Constituição, na verdade, ela está replicando o que tem na Constituição, na LOMAN, e no princípio, eu até anotei o nome de Bangalore para conduta judicial. É isso, né? Que é um princípio de origem internacional, né? Que vem tratar sobre a imparcialidade dos juízes mesmo, trazendo a imposição de uma restrição à atividade jurisdicional, à atividade do próprio magistrado. A gente teve, de pano de fundo desse processo, a questão do vício de competência, né? Se poderia ser discutido essas sanções que podem ser aplicadas a juiz a partir de uma resolução do CNJ, que é um documento que não pode impor sanções, porque é uma resolução. Deveria ser pela LOMAN, que é a lei de organização, como eu já disse, que rege a magistratura, ou uma outra lei federal que tratasse sobre isso, e não uma resolução do CNJ. Essa é uma das discussões processuais de fundo desse julgamento. Se poderia ser por meio de uma decisão, né, de um documento administrativo do CNJ. O interessante é que a resolução diz que recomenda-se aos juízes. E não é nada inovador, porque já está de acordo com o que traz a Constituição no artigo 93 e a LOMAN. E a própria LOMAN já prevê sanções, né, punições aos magistrados que incorrerem em erros, em vícios e irregularidades com relação a esses tópicos. Então, não traz nada de novo, mas reforça administrativamente esse dever de imparcialidade. Estava vendo aqui, artigo 95 da Constituição proíbe ao juiz, né? Ao juiz é vedado receber auxílio ou contribuição de pessoas físicas, entidade pública ou privada, dedicar-se à atividade político-partidária. É isso que está na resolução do CNJ, isso vem da Constituição.
Quando a gente vai olhar a LOMAN, que você comentou, é uma lei complementar. Lei complementar. Lei complementar. Deveres do magistrado: manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. E no artigo 36 é vedado ao magistrado manifestar-se por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo em andamento, sobre despachos, enfim. Isso está na LOMAN. O que é na vida real, já as restrições dos juízes também é vedado na comunicação digital, virtual. Eu gosto muito dessa expressão, o ministro Alexandre usou nesse julgamento, o ministro Dias Toffoli também já comentou, eu gosto muito dessa comparação. O que é crime? O que é não permitido no mundo real é não permitido no mundo digital, é crime no mundo digital, permanece a mesma coisa. Então, assim, eu acho interessante o ministro Toffoli, que assina a resolução, quando era presidente do CNJ, ele deu o exemplo de que um dos motivos desse tipo de resolução é que na época de eleição se via juiz andando com camiseta, fazendo campanha para determinado candidato A ou B, isso é o que não pode, você não pode fazer, né, atividade político-partidária. Exatamente, eu acho que... Penso eu que o ministro Fachin, presidente da corte, trouxe esse processo como primeiro item da pauta justamente porque estamos num ano eleitoral, né? Trazendo esse exemplo que foi um dos motivos que inauguraram a resolução no CNJ para reforçar que muito menos em ano eleitoral os juízes podem se manifestar de uma forma que viole os seus deveres de imparcialidade e decoro, violando aí o que já diz a LOMAN e a Constituição. Hanna, então vamos lá. Temos o voto do ministro Alexandre, que é o relator, que ele mantém a resolução na íntegra, né, dizendo que não há inconstitucionalidade. O que ele comentou? Que foram poucos casos, inclusive, né, em 7 anos de validade dessa resolução, 29 casos num universo de 18 mil juízes. Achei interessante o dado, assim, é pouca coisa. Com poucas incorrências. Exatamente, né? Então, assim, ele fala que não há inconstitucionalidade e ele faz um recorte que ele fala, isso não vale para comunicações privadas, para o WhatsApp e uma conversa entre amigos. Voltamos à questão do mundo real e do mundo digital. No mundo real você pode conversar com um amigo e expor. Em família, com um amigo, expor uma posição, uma opinião. Na atividade jurisdicional, você não pode... Agora, na sua vida pública na atividade jurisdicional... Porque os juízes, eles são juízes 24 horas por dia. Né? Todas as suas manifestações, ele é um órgão do judiciário. O próprio juiz, segundo a Constituição, é um órgão do judiciário. Ele é juiz 24 horas por dia. Mas, nas suas comunicações privadas, ele vai se manifestar. Ele não pode dar publicidade. Das suas... intenções. Como o ministro Alexandre trouxe, a busca de preservar a confiança da sociedade no magistrado, né? Que deve ser imparcial. Já estava lendo que o princípio de Mangalore vem disso, né? Para você dar o poder ao judiciário, as pessoas têm que confiar nele. Para a pessoa confiar nele, né, os juízes, principalmente, têm que manter essa integridade, essa forma de lidar publicamente de uma forma que traga confiança. E quem tem que ter essa confiança? A coletividade. Por isso que um juiz não pode se apresentar como tendente a um lado ou a outro. É isso. Já votaram o ministro Nunes Marques, Cristiano Zanin, André Mendonça acompanhando o relator, o ministro Flávio Dino não vota porque já tinha votado a ministra Rosa Weber. Já tinha votado e se aposentou, o voto dela permanece então. E aí o julgamento foi suspenso, né, Mari? Porque o ministro Luiz Fux, que está se recuperando aí de uma ele vai ser o próximo a votar. Isso, ele queria votar, pediu para votar presencialmente, ele está se recuperando então de uma doença, e aí no retorno dele volta então esse julgamento e a gente vai aguardar. Ok. O plenário também começou a julgar, na quarta-feira, um recurso que discute se o Ministério Público pode ser condenado a pagar custas processuais, despesas e honorários advocatícios quando perde uma ação em que buscava o ressarcimento do patrimônio público. Aí aqui eu acho que a gente pode falar um pouquinho do caso concreto para explicar melhor essa discussão, né, Mauro? Mas aí eu já adianto que a gente ficou com as sustentações orais, né? Isso. Que elas foram concluídas e esse julgamento vai continuar, mas ele ainda não tem uma data definida. Isso, mas a gente fala um pouquinho do caso concreto aqui. Isso, aquele formato que o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe na sua gestão, né? De dividir em 2 momentos o julgamento. Primeiro se houve as sustentações, na sequência, num outro momento, a votação dos ministros. Como você comentou, são 2 processos aqui, Mari. Uma ACO, que aí é um agravo da PGR contra uma decisão do ministro Lewandowski, que confirmou uma decisão que mandou o MP pagar honorários de perícia no processo fundiário, né? E outro, deixa eu ver aqui, o outro é o recurso extraordinário contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também condenou o Ministério Público a pagar despesas processuais e honorários advocatícios quando perdeu um processo contra o ex-presidente da Câmara Municipal de Jandira.
nos dois casos aqui, então, né, decisões determinando que o Ministério Público deve pagar custas processuais, deve pagar por perícias feitas, né, nos processos. Então, a discussão é essa, se o Ministério Público deve ou não ser condenado, porque isso acontece num processo entre partes, né, Hanna? A parte perdedora costuma pagar. E quando é o Ministério Público, também vale isso? Essa é a discussão, né? Não, atualmente a gente tem na prática entrar na justiça, entrar com uma ação na justiça, né, não é gratuito, salvo juizados especiais. A gente tem custas processuais para entrar com uma ação. Então, se você, Mário, quer entrar com uma ação contra uma pessoa, você tem que pagar custas processuais. Existe uma tabela de cada judiciário de cada estado e uma tabela fixa, pública, que a gente já pode ter uma segurança jurídica sabendo, uma expectativa. Para o Ministério Público, quando ele entra com uma ação, quando ele é o dono de uma ação, ele não paga custas processuais. Ao final de uma ação, a gente particular, quando entra com uma ação civil um contra o outro, quando uma causa tem um valor econômico, se perde, paga-se honorários de sucumbência. É muito interessante. A parte que venceu, a parte derrotada, ela tem que pagar uma porcentagem do valor econômico da causa para o advogado vencedor. Não é seu, Mário, não é da sua ação, é para o advogado da parte. Né? São honorários de sucumbência, que a gente chama. E para o Ministério Público, essa possibilidade, nem das custas iniciais, dos emolumentos, que a gente chama, né, os valores que envolvem ali aquela ação, nem as custas quando perde uma ação. E a gente pode pensar assim, que tipo de ação o Ministério Público é o dono? Aqui, neste caso, tratava de uma ação de direito ambiental, né? Era uma ação que tratava sobre crimes ambientais, né? Terras em faixa de fronteira. Exato. E o Ministério Público entrou com uma ação contra um particular, perdeu essa ação e veio a ser condenado em honorários de sucumbência. Também, quando a gente tem, foi o outro julgamento, quando a gente tem perícia, né, são causas que atraem a necessidade de um expert de outra área que não é do direito. No caso, esse caso ambiental teve perícia. Foi a perícia ambiental, esse ambiental que mediram as terras para saber se ela estava dentro da faixa de fronteira. E o outro caso não. O outro caso não teve perícia, mas foi o que mandou pagar os honorários do perito entram nesses emolumentos, nessas custas processuais. Né? Então, quando você precisa de um perito de outra área das ciências humanas, né, a gente precisa de um parecer de outro profissional, esse perito é um profissional que precisa ser pago. Por quem? Porque entrou com a ação? É a parte que paga? É o Estado que paga? É o Ministério Público que requereu, que pediu, que precisava desse laudo para ter melhor explicado a sua tese, o seu argumento naquela ação? Quem que paga? Normalmente é a parte, o particular, que paga. Quando é do Estado, quando é o próprio Estado que pede aqui, por exemplo, nos casos ambientais, fica a critério do juiz pagar por meio do Estado ou que esse profissional seja nomeado a partir de uns profissionais que já prestam serviços para o Estado. Para o Judiciário. E esse tipo de valor, ele vai ser descontado de onde? Se for o Ministério Público que for pagar, das contas do fundo que guarnece o Ministério Público, vai ser o próprio Estado, o Judiciário vai ter que dividir com ele, essa é uma grande discussão. Porque quando é o particular, sai do nosso bolso. Esse é tranquilo. Esse é tranquilo. E mais, Mauro, fica o registro de que essa temática é para causas que envolvem valor econômico. Certo. Para a matéria penal, onde a gente tem o Ministério Público como dono das ações penais públicas, essa discussão não abrange a área penal. Então foram as sustentações orais, as partes, os interessados, e aí, como você comentou, Mari, a gente aguarda. Vai aguardar para ver quando vai votar, só com a votação já dos ministros. Ok. E o STF decidiu por unanimidade que a ordem de classificação no concurso público para a magistratura deve prevalecer sobre o critério de idade para a promoção de antiguidade. Promoção por antiguidade, perdão. A decisão foi tomada em embargos de declaração de uma ação direta de inconstitucionalidade e o plenário também concluiu que a matéria deve ser uniformizada pelo Conselho Nacional de Justiça para guiar o entendimento dos tribunais de justiça locais sobre os mesmos temas, né? Isso. Aqui uma ação da ANAMAGES, que é a Associação Nacional de Magistrados Estaduais, questionando uma lei do Tocantins. O que previa essa lei? Na promoção por antiguidade, e aqui é importante, você já mencionou, né? Temos duas promoções, por antiguidade e por merecimento. Aqui se refere apenas à antiguidade. Esses dois são critérios constitucionais. Constitucionais, isso, certíssimo. Então, o que a norma do Tocantins previa? Como critério de desempate para promoção por antiguidade, primeiro, tempo de serviço na entrância, né?
Primeira instância, segunda instância? Aonde ele estava, vamos dizer assim, onde ele estava atuando o juiz. Segundo, tempo de serviço como magistrado, né, desde quando ele é magistrado. Terceiro, tempo de serviço público no Estado. Depois, tempo de serviço público em geral. E, por último, idade. Aí a Ana Magis questiona exatamente esses 3 últimos pontos, que são externos à área da área de juiz, da área do judiciário, né, e não estaria previsto na LOMAN, não estava previsto em lugar nenhum. Então, ela pede para ser afastados esses 3 itens, né? Serviço público no Estado não tem a ver com magistratura, serviço público em geral menos ainda, e a idade, né, que não seria um critério que, segundo a Constituição, que segundo o LOMAN. Né? Então, ela questiona esses 3 por isso. E ela diz o seguinte, só pode tratar desse tema isso aí deve ser tratado por uma lei complementar após a Constituição. A Constituição pediu. Ainda não foi editada. Essa lei tem que ser de iniciativa do Supremo. Isso é importante, está na Constituição. O que acontece? Essa lei ainda não existe. Mas a lei que existe, a LOMAN, que é essa lei orgânica que você comentou agora há pouco da magistratura, que é de 1990 e... É uma lei... 96 é a lei de Tocantins, mas ela é uma lei antiga, né, Hanna? Sim, é uma lei antiga, não vou lembrar o 79. ano exato. 79, eu acho que ela... Mas ela foi recepcionada pela Constituição. Foi. Enquanto não vier essa lei que a Constituição manda, que é de iniciativa do Supremo, continua valendo a LOMAN, a Lei Complementar 35, e ela não fala em idade. Não fala em idade, traz outros requisitos já definidos pela LOMAN, para a promoção dos juízes a desembargadores, né? Aí a gente tem a possibilidade da jurisprudência do STF, ser aplicada a esses casos de omissão. Só que veio o Estado do Tocantins, e editou uma norma estadual para regulamentar os seus próprios juízes. E aí quem questiona essa lei, que está nessa ADI, diz que não poderia ser por essa forma, né? Teria que ser por uma lei complementar, ou uma lei federal, a partir do formato da lei complementar, respeitando os artigos 93, 95 da Constituição que regem a magistratura e a própria LOMAN. Não poderia criar um critério novo, porque a gente tem antiguidade com vários desdobramentos. Antiguidade em que? Pela idade, ele é o mais antigo, ou ele é o mais antigo que assumiu dentro do cargo, dentro daquela entrância, dentro de onde ele estava, do cargo que ele estava ocupando. Né? Então, são desdobramentos que precisavam ser esclarecidos, que precisam ser esclarecidos e foram trazidos aqui a julgamento, a debate nesse caso, dessa ADI 4462. Isso, eles mantiveram então essa questão da classificação, porque isso inclusive está na própria Constituição. Para você nomear um juiz, você pega do concurso, como qualquer servidor que passa no concurso, é por ordem de classificação. Então eles dizem, né, os 2 primeiros pontos, né, os 2 primeiros critérios são válidos, que eu comentei, tempo de serviço na entrância, no foro, lá onde ele trabalha, enfim, e tempo de serviço como magistrado. Se houver um empate nessas duas, e aí a gente também vai na coisa da possibilidade de acontecer, né? Se der empate nesses 2, vai para essa questão do serviço público no Estado em geral? Não, isso não existe. Então, isso foi afastado. Mas o Supremo não tinha afastado, porque você comentou que foram embargos, porque o Supremo tinha mantido a questão da idade. E aí eles entraram com embargo, a própria associação, a ANAMAR, dizendo, não, a idade também não. Não está lá previsto antes, teria que ser ordem de classificação no concurso, que é o que está na Constituição para nomeação de juiz. E aí agora, então, eles reviram esse ponto, e não, realmente idade vai ser último dos últimos. Se nos outros critérios houver empate, aí tudo bem, você vai para a idade. Mas antes da idade, vem a ordem de classificação no concurso. O que praticamente elimina a possibilidade da idade vir a ser questionada, porque a classificação do concurso, cada um na sua primeiro, segundo, terceiro lugar. Mesmo tempo de entrância, mesmo tempo de magistratura. Só se houver um erro administrativo na edição do concurso. Mas então fica valendo, e é importantíssimo o que você comentou, Maria. Aqui estamos tratando de uma questão do Tocantins, uma lei complementar do Tocantins. Mas o que os ministros disseram, então, não. Isso aí não vale. E o CNJ deve, então, uniformizar para todo o país essa definição de qual é a ordem, né, os critérios para promoção por antiguidade, né, para todos os tribunais locais, como eu digo, tribunais de justiça, tribunais, enfim, onde houver essa questão da promoção por antiguidade, o CNJ deve promover essa uniformização. Então, apesar de estarmos tratando de um caso do Tocantins, isso abrange o Brasil inteiro. Para dar segurança jurídica, né, saber o que vai acontecer em casos
que possam gerar aí essa confusão, essa questão. A gente percebe, Mauro, nesses processos que são tão minuciosos, que a lei, ela não tem capacidade de prever todas as situações Claro. da vida, né? São situações que impõem aí uma especificidade muito grande. Com isso, quando isso acontece, pode-se chegar ao Supremo para que se resolva essa demanda e dali para frente, caso aconteça de novo, já tem uma jurisprudência pacificada. Mas é o que você comentou. Aqui para ter empate agora, nesses 5 quesitos aqui, olha... Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas a solução está posta. Tá. E aí vai valer, né? Já existem, eles citaram que outros Sim. tribunais estaduais já usam esses critérios, não usam a questão da idade, né, como terceiro item, vamos colocar assim, mas aí então eles pedem para que o CNJ uniformize para todo o país, para que, enfim, haja essa segurança para quem entrar no cargo, né, de magistrado já saber como é que funciona. Certo. Na quinta-feira, o tribunal também validou o dispositivo do Código Penal que prevê o aumento de pena para crimes contra a honra cometidos contra funcionários públicos em razão de suas funções. Vamos lá, os crimes contra a honra: injúria, difamação e calúnia, previstos no Código Penal, no artigo 141, 3 tipos de crime. Vamos lá, Hanna, calúnia. Calúnia, imputar um crime a alguém, dizer que uma pessoa praticou um crime sem que ela de fato tenha praticado. Difamação. Ofender a honra daquela pessoa, né? A pessoa de forma pública, né? Para outras pessoas, de forma a expor na sociedade, na sua coletividade, no meio que ela trabalha, que ela convive, com a sua família. E ofender a imagem daquela pessoa, a reputação daquela pessoa. Você imputar alguma coisa que ela tenha feito, que não é criminoso, porque senão seria calúnia, mas você está acabando com a fama dela, tirando a fama dela. E a injúria... É pessoal. Aquela pessoa precisa se sentir ofendida. Cada pessoa tem uma média, uma regra para se sentir ofendido. O que é ofensa para uma pessoa pode não ser para outra pessoa, mas se você se sentir ofendido pessoalmente, é íntimo, vai da sua sensibilidade. Você pode acionar a justiça por crime de injúria. Crime de injúria. E aí o que prevê, então, o Código Penal, quando esse tipo de crime contra a honra for contra um servidor público, no caso, e aí ele fala servidor público, e mais, presidente da República, presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a pena é aumentada em 1/3. Pena da pessoa que for condenada por um desses crimes, né? E aí entrou, então, o partido é o PP, se não me engano, o autor é o PP, né? Diz que essa regra estaria limitando o direito de crítica, liberdade de expressão, né? Dando maior proteção a agentes públicos que estão sujeitos a mais críticas mesmo, né? Esse é o argumento aí do PP, mas não prevaleceu o ministro Barroso, que era o relator, né, já aposentado, ele mantinha só para calúnia. Só para a imputação a crime, que seria uma situação, um contexto mais grave, Mais né? grave. Ele foi seguido pela ministra Carmen Lúcia, entendendo que apenas a calúnia admitiria esse aumento de pena. Porque a calúnia permite a exceção da verdade, não é isso, Rana? Explica pra gente. Exatamente. A exceção da verdade traz pra gente a possibilidade daquilo ser verdade, aquela situação ser verdade, e a gente ter que aceitar a imputação, né, e passar aquela situação como se não fosse crime. Deixa de ser crime. Se eu falo que uma pessoa cometeu um crime e provo, não há mais calúnia. Não é crime, não seria calúnia. Então, crime. a calúnia, ela é para um fato que você aponta, imputa como se criminoso fosse, e não existiu aquele fato. Sendo de fato crime, você está fazendo uma denúncia, né? Você está oferecendo uma notícia crime para uma autoridade, claro. né? E aí você não estaria cometendo crime de calúnia. Então o ministro Roberto Barroso entendia que só para calúnia, porque você está imputando um crime a um servidor público, seria possível, né? Isso. No caso de difamação e de injúria, ele entendia que não, mas não foi a corrente vencedora, né? Não, entenderam os ministros que, bem pelo voto puxado pelo ministro Flávio Dino, que calúnia, injúria e difamação ofendem não só aquela pessoa do servidor, mas toda a administração pública que precisa, sim, dessa proteção especial. Críticas são bem-vindos, foi o que ficou registrado, mas deve-se respeitar o limite da honra da pessoa que está ali e, portanto, da administração pública, porque naquela atividade, naquela atribuição, ela representa o Estado. Isso é que motiva o aumento de pena. O aumento de pena, sim. Isso, em 1/3. E é importante, né? São crimes, esses crimes contra a honra cometidos contra um servidor na sua função. Na atividade da função, não é o pessoal, CPF é da importante pessoa. falar isso para separar um privilégio de um servidor público de, na verdade, exatamente. Não é isso, tendo uma né? ofensa ao órgão. Exato. Não se trata de um privilégio do servidor público, se trata de uma proteção especial à administração pública, ao Estado. Eu acho interessante, você usou a expressão órgão agora, que é isso. Quando você fala que você está indo contra a administração, às vezes
as pessoas criam contra um servidor e começam a falar mal do órgão dele. Exatamente. Você fala a polícia é ruim, o Detran é ruim, sabe, a secretaria tal é ruim, porque você está brigando com aquela pessoa e ela está representando aquele órgão. Então você a personificação. A personificação uma daquele órgão é responsabilidade, muito... até porque o servidor, quando ele está lá exercendo e executando suas atribuições e funções, ele tem essa responsabilidade de representar o Estado. Por isso que crimes praticados também por servidor público são apenados com penas mais severas, maiores. Justamente porque existe essa representação do Estado e a administração pública precisa manter a sua reputação. E é interessante que ele fala, né? Porque um dos argumentos é que o agente público ele é mais exposto à crítica. Exatamente. Né? Mas, assim, aqui é importante, o ministro Flávio Dino deixa claro, as críticas são aceitas. Mas o que está se tratando aqui são crimes contra a honra. Exatamente. São crimes previstos no Código Penal. Então, você pode criticar? Pode. Agora, você não pode cometer um crime contra a honra. Lembrando que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas também encontra respaldo, a sua limitação encontra respaldo na própria Constituição também. É isso. E aí, essa decisão foi por maioria, perfeito. Né? Foram 6 votos. O ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ficaram vencidos, como você comentou, o ministro... Luiz Roberto Barroso, que aposentou, mas já tinha votado. Ele fez um voto parcial. Isso, só pela procedência parcial da ação. Só para calúnia, isso. E a ministra Carmen Lúcia, que acompanhou ele, já o ministro Edson Fachin apreciava para tudo, para tudo, ele manteve a procedência integral da ação, né? Isso, então, por Maria, mais um caso que ficou decidido, então, mantida esse aumento de pena previsto no Código Penal para esses crimes contra servidores públicos. Certo, aqui a gente encerrou, então, o que a gente tinha para falar sobre o plenário, né? E a gente fala agora de uma decisão do ministro Flávio Dino, né? Ele deferiu uma liminar determinando que órgãos de todos os níveis da federação revisem as verbas pagas a membros de poderes e aos seus servidores públicos. Isso aí para evitar os que a gente chama de penduricários, né? Um apelido aí para uns pagamentos que não seriam, vamos dizer, legais. É isso, ele cita, né? Vale Peru, Vale Panetone, Vale, assim, esses nomes que são colocados aí, né? Tudo, estou dizendo, é como a imprensa costuma tratar, né? A própria expressão penduricário, vem a imprensa quem tem usado aí, né? Mas é isso. Aqui o curioso, uma ação que chegou, uma reclamação de procuradores do município de Praia Grande, em São Paulo, contra uma decisão do TJ, lá de São Paulo, que limitou a remuneração da categoria a 90,25% do teto, do subsídio dos ministros supremos. O que acontece? Eles têm esse teto e eles ganham honorários de sucumbência. A Hanna acabou de comentar com a gente aqui. Eles ganham esses honorários em causas em que eles ganham, e aí o que acontece? O que eles ganharem, quando chegar nesse abate-teto, como se diz, chegou no limite de 90,25% do salário de ministro, pronto, ele não pode ganhar mais do que isso. Eles não pagam honorário de sucumbência, mas eles ganham honorário de sucumbência. Ganham honorário, tá vendo? E aí eles queriam dizer, não, o que eles pediram é que fosse ao 100%, eles, juntando tudo que eles ganham com subsídio e mais esse honorário de sucumbência, chegasse ao 100%. Eles queriam aumentar de 90% para 100%. Mas acabou que foi nessa ação que o ministro Dino, relator, então tirou de todo mundo o que não esses acréscimos nos subsídios ou salariais, essas indenizações que são criadas, são criadas no município, nos estados federal, auxílio educação, auxílio paletó, auxílio panetone, Isso. Então, vai sendo criado isso e desrespeitando o que tem que ser lei federal prevendo, tem que ser, né? Isso tem que ser definido em lei. Isso estava sendo criado de uma forma, o Supremo já vinha afastando vários criando insegurança jurídica, né, e ofendendo esse teto constitucional sem que se passe por todo o processo legislativo para que seja aprovado a partir de uma lei federal específica. É importante a gente dizer que esses penduricalhos, eles são destinados às verbas indenizatórias, mas auxílios, como vocês trouxeram para a gente, mas também algumas gratificações, que está no voto do ministro Flávio Dino. Ele explica, por exemplo, em um dos casos, que o concurso oferece uma possibilidade de trabalho e ainda uma gratificação por aquele mesmo trabalho que ele passou no concurso. Um dos exemplos que a gente pode verificar, é público, notório para todo mundo poder acessar, são os analistas legislativos, por exemplo. Ele faz um concurso público para analista legislativo, recebe um bom salário e ainda uma gratificação tão grande quanto o próprio salário para atividade legislativa. Ora, a função não é analista legislativo?
E você ainda recebe uma gratificação por atividade legislativa que é equiparada ou até maior do que o seu próprio salário. E aí é fora do seu salário, acaba ficando fora do teto. E o que não está no subsídio, não, o abate-teto esse não pega. Não pega. Pode ser acima. Indenização pode vir acima. Né? Eu acho que você dá esse exemplo, ele fala também, né? Auxílio locomoção pago para pessoas que não comprovam deslocamento para o trabalho. Você tem auxílio um auxílio para se dirigir ao trabalho, mas não comprova que gasta dinheiro com isso. Muitas pessoas do próprio serviço público hoje têm a possibilidade do home office, que para o serviço público é chamado de teletrabalho. Ok, então qual é a justificativa para o auxílio locomoção, por exemplo? Né? Pois é. Então, são são gratificações, auxílios e indenizações para uma atividade que não está sendo comprovadamente exercida, executada e criada ao bel prazer do órgão ali, que fica fora da ordem de legislatura. Tem que ser por meio de lei complementar. Ele fala aqui, Dino destacou que a Emenda Constitucional 135 de 2024 estabelece que apenas verbas indenizatórias previstas em lei de caráter nacional, aprovadas pelo Congresso Nacional, estão fora do teto remuneratório. E aí estava tendo essa profusão de leis, né, municipais e estaduais criando essas indenizações para ultrapassar o teto constitucional, e aí então ele deu esse prazo, né? É uma liminar. É uma liminar, né, que vai a referendo. Isso vai ser confirmada pelo plenário com um prazo de 60 dias, salvo engano. Sim, são 60 dias para revisão e suspensão das parcelas sem previsão legal. Para que todos os órgãos do Legislativo, Judiciário e Executivo revisem esse quadro de indenizações acima do teto, de gratificações, auxílios e indenizações acima do teto, para que revisem, sendo que todas estão suspensas. Isso. E aí, como você bem comentou, isso vai a referendo em sessão presencial, em princípio. Tá? Isso normalmente vai para o plenário virtual, mas é um tema delicado, que a gente sabe que é um tema, né, que também tem a ver também com o direito econômico, né, com a economia do direito, na verdade, trazendo um impacto real na vida de alguns brasileiros que recebem acima do teto. E aí, então, o ministro pede para referendo, e aí isso estava previsto para o dia 25, final do mês agora, não sei se está confirmado lá na agenda, mas estaria previsto para o dia 25, agora final do mês, e aí, como eu disse, né, normalmente vai para o plenário virtual, os referendos em liminar, mas esse caso, pela sensibilidade, vai para o plenário presencial, provavelmente acompanharemos daqui. Com certeza. E foram esses os destaques, mas e para a semana que vem, o que a gente tem? Na terça-feira, a primeira sessão da segunda turma desse ano, né, está prevista, e no plenário eu anotei aqui uma ação direta que trata de uma norma do Ceará sobre licenciamento simplificado para empreendimento ambiental de baixo potencial degradador, que é uma coisa complicada, você simplificar licenciamento, né, em empreendimentos ambientais. E outra é uma questão também ambiental, restrição à publicação que denuncia crueldade com animais na festa de Peão de Barretos, famosa, né? Aqui discutindo o limite da liberdade de expressão, como o Rana acabou de comentar, o limite da liberdade de expressão né, em relação a outros princípios constitucionais também. E no plenário virtual, que já começou agora, sexta-feira, hoje pela manhã, o dia que a gente grava o episódio, um recurso que trata se aplica à OAB a norma que limitou o valor da anuidade de conselhos profissionais, em 2011 o valor era de R$500, um recurso que trata da possibilidade de aposentadoria especial para vigilantes expostos a atividades nocivas, com risco à integridade física, e a possibilidade de extensão de gratificação de desempenho, o Rana falou agora há pouco também de gratificação, que são pagos a servidores da ativa, aos inativos e pensionistas, com base no direito à paridade de remuneração. Esses temas importantes estão no plenário virtual, julgamento essa semana. Podemos todos acompanhar, os resultados do plenário virtual também ficam públicos, podendo ser de conhecimento de todos. E como a gente sempre tem falado, né, Mari, né, Rana, o plenário virtual cada vez, né, tomando mais conta aqui do judiciário, do Supremo, muitos julgamentos acontecendo. É muito importante, Mauro. Temas importantes. A justiça é acionada diariamente com milhões de causas. Né? Então, para acelerar, para dar celeridade, para dar uma resposta à sociedade que precisa do resultado daquele julgamento, o plenário virtual é uma excelente ferramenta, um instrumento processual muito importante e não diminui em nada a atividade dos juízes, aqui no caso dos nossos ministros, com relação à jurisdição, ao dizer o direito que aquela parte precisa ali naquele processo. São muitos temas importantes e a gente costuma publicar no site, Mari, toda semana a pauta com os principais julgamentos também do plenário virtual, para as pessoas acompanharem. Como eu digo, muitos temas importantes estão indo para o plenário virtual, então no site, lá em noticias.stf.jus.br, a gente tem ali a gente também divulga nas nossas redes sociais a pauta, a gente pega lá no site e repassa para vocês. Então,
Está disponível de Disponível para diversas todo mundo formas. que quiser acompanhar e é importante ficar de olho. Transparência, né? Então, esses foram os destaques dessa semana aqui no Supremo. Obrigada, Mauro. Obrigada, Hanna. E, claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na semana. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. E não se esqueçam do e-mail que está lá disponível para vocês poderem participar. podcast@stf.jus.br. Vamos lá, vamos aguardar os comentários dos nossos amigos. É isso aí, até a próxima. Tchau, até a próxima.